dessa recepção, gostei do glória a Deus, do aleluia, e creio que é assim que a igreja vai ser arrebatada, dando glória a Deus e dando aleluia. Vamos dar glória a Deus como está? Um, dois, e... Meu Deus! Imagina o céu, como está nesse momento. Agradeço a Deus pela vida de todos os varões, os irmãos que já conhecíamos. Fiz um amor muito grande. Fiz propaganda de vocês lá. Fiz propaganda, porque encontrar muitas igrejas despertadas como os irmãos que estão aqui está muito difícil. Mas enquanto temos fogo de vida, nós damos glória a Deus e aleluia. Amém? E agradeço ao meu primo, meu irmão, que eu amo muito, pastor Luiz, sua minha esposa, pastor Liliane. Agradeço pela vida do primo André, sua minha esposa, pastor Jair, passamos ali hoje, juntamente. Deus abençoe a sua esposa. E aqui nós temos o privilégio. Hoje estou aqui com a minha esposa, que é minha sogra, e também com meu filho Pedro. E nós estamos alegres muito. E muitas vezes nós cancelamos alguns compromissos. Quando o convite foi me externado, eu falei, não, Francisco Morato, eu vou. Em nome de Jesus. E amanhã, acabando aqui, nós temos que já retornar para Santo André, que amanhã estamos no fim da manhã grave. Mas eu sei uma coisa, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cadê a glória a Deus? Coisa linda, olha o Pedro aí, Deus abençoe o Deus. Você abençoe os sentimentos. Então, já tinha menino, está ali, uma coisa iniciativa, né? Irmãos, quando foi usado este tema, eu até mandei uma mensagem para minha prima, a Mariane. Eu falei, cadê o versículo do tema? Então, fique à vontade da dispensação do Senhor. E conversando hoje com o pastor Luiz, foi 11h30 da noite, 23h30 ontem, quando o Senhor me deu a palavra. Porque eu gosto sempre não de pegar nada como fato. Eu gosto de saber tudo que vem quentinho do céu, primeiramente a mim, para depois me alegrar e trazer para vocês também. E a leitura oficial, que nosso irmão aqui leu, que aqui o irmão meditou, sobre os pedidos de Salomão. E Salomão, Deus ficou impactado com o pedido de Salomão. Porque a parte que está o Brasil hoje, se Deus fizesse umas colocações do que você gostaria de receber esta noite, talvez não seria sabedoria. Talvez seria prosperidade, uma casa própria, né? Tantos pedidos a dar, como o servo de Jericó, que Jesus disse, o que queres que eu te faça? Era pobre, mendigo, estava à beira do caminho, mas ele soube fazer o pedido certo. Porque sem visão, ele não chegaria a lugar nenhum. Ele era despreocupado, ele ia todo ignorado, mas quando gritaram a ele, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Quando acabou a palavra, você diz, quem é que me chama? E alguém me disse, você traz ele a mim. Então não tem o quê? Falamos porque sabemos que ele nos ouve. Pedimos porque sabemos que ele responde. Damos glória porque ele está vivo, ele está em nosso meio, para ser glorificado. Então, quando Salomão pediu esse pedido a Deus, impactou o coração de Deus, que não pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu fama, mas ele disse, eu quero saber entrar diante dos meus inimigos e também sair diante dele. Mas Salomão estava correspondendo o que seu pai Davi, já muito doente, havia lhe afirmado no capítulo 2, quando ele começa a dizer, Salomão, vem aqui. Quero somente fazer um pedido, porque irei pela terra como todos os homens, quer dizer, morrer. Mas, meu filho, seja homem e guarde os mandamentos do Senhor.
Quando Deus fala seja homem, Deus está chamando Salomão a ser uma pessoa responsável, a saber o que escolher, o que pedir, e saber o tempo certo de pronunciar e não pronunciar. E Salomão ouviu a voz do seu pai, ouviu os mandamentos do Senhor, e quando Deus o militou, ele já estava preparado para responder isso. Então hoje Deus já falou conosco de muita forma, mas Deus tem uma resposta para mim, para você, para nós, porque o nome dele ainda será glorificado. Você pode falar a Deus, irmão? E aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que nesse espaço de tempo, quando eu peguei o tema, só não gostei da minha foto, né? Que não muda, a foto sabe o que é. Mas o que acontece? Eu olhei a foto mais rápido, pode estar feio assim, mas tudo bem, a foto sabe o que é. Mas o que acontece? Quando eu vi homens que oram, o que acontece? Não ouvi não. Homens que oram. Aí o Davi diz aqui no começo, mulheres que oram. Mocidade que ora. Igreja que ora. Eu respondo, já fui impactado por esse tema. E ontem eu falei, estava no meu dia a dia, na correria, tudo, mas eu ensinei qual a palavra. É amanhã que eu viajo cedo. Aí quando fui para o banho, tudo, me armei, e preparando, até minha esposa estava olhando assim, olhando para mim, eu falei, que foi? Você está preocupado? Eu falei, deixa, né? Aí eu falei, deixa. Aí quando deu 11h27, a palavra me senta. Eu falei, agora eu gostei, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos meditar um pouco na Bíblia, mas eu quero que você tenha a glória a Deus e aleluia. Eu quero que você tenha as palavras em que Samuel, quando recebeu a mensagem do profeta Eli, né, ele disse assim, quando tu ouvir novamente a voz, lhe chamando pelo teu nome, tu dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor, através da tua fé, da minha fé, da nossa fé, ele pode abrir grandes portas com o testemunho que o irmão deu aqui. Ele pode ir aonde você não pode ir e realizar um milagre aonde você está pedindo. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto ele diz, ele faz. E quando ele faz, ele continua sendo glorificado através de Deus lá. E eu quero que você abra a Bíblia em 2 Reis. É uma palavra tão conhecida. Eu falei, mas Senhor, leia. Né? Tá bom, vamos ler. Capítulo 5 de 2 Reis vai nos narrar uma história, um acontecimento, algo que aconteceu, praticamente algo que já aconteceu na tua vida. Uma cura, uma porta que se abriu, algo que você achava impossível, mas para Deus não existe o impossível. Ou, por favor, fale para o teu irmão ao teu lado. Para Deus não existe nada impossível. Diga aí. Não, fala mais alto, eu vou ouvir. Para Deus não existe nada impossível. Aí a Bíblia vai dizer, quero ler alguns versículos, capítulo 5, e eu vou falando o versículo e depois eu falo. Versículo tal. A Bíblia tem um versículo primeiro. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, homem honrado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso, enfermo, doente. E saíram tropas das Sírias à terra de Israel, e lá pegaram uma moça, uma jovem, uma adolescente, a qual levaram para a Síria para trabalhar ao serviço da esposa de Naamã. E aquela jovem, todo dia trabalhando, quem trabalha em casa sabe, você não quer ouvir, mas você ouve. Porque muitas vezes os segredos entre marido e mulher, ou entre a família, não se torna segredo para quem está trabalhando ao cuidado do lar. E aquela menina todo dia ouvia falar, e ela disse assim,
Se o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 8. Sucedeu, porém, que enviando, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o Senhor de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a sua roupa, suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E a Bíblia diz: então, versículo 10, Eliseu mandou uma mensagem ao mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo. Irmãos, as coisas de Deus não é como você pensa, não é como você acha que ele vai agir, é da maneira que ele quer agir, amém? Aí diz aqui: eu que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará mão sobre o lugar e restaurará o da lepra. E não são porventura agora passar melhor que eu voar de Israel? Não me poderia lavar ele e ficar purificado? E voltou com indignação. Para terminarmos, e chegaram-se a ele seus servos e disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse grande coisa, porventura farias? Quanto mais dizendo: vai, lava-te e ficarás purificado. Versículos 16 e 17, porém disse ele: vive o Senhor, em que presença estou, que não aceitarei, e estou com ele que aceitasse, mas ele recusou. E Naamã lhe respondeu: se não queres, dê-se a teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei esse teu servo holocausto, sacrifício aos deuses, senão ao Senhor. E você diga amém. Não, diga amém. Diga aqui glória a Deus. Amados, nós estamos diante de um tempo em que eu achei lindo esse painel aqui. Falei, gente, quem falar que não tem mais versículo vai pecar. Porque tem tantos versículos para que corresponda ao meu pedido, ao teu pedido, ao nosso pedido. O pastor Jair falou algo muito interessante. Porque Deus certamente restaura-nos, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para receber tem que habitar, tem que conviver. Tem que clamar, tem que suplicar, tem que, muitas vezes, como diz a Assembleiana, pagar o preço, mas em tudo pagando, Deus é glorificado. Amém, irmãos? E também o André disse sobre Jonas, porque Jonas foi muito feliz em suas palavras. Ele tem essa colocação de dizer: quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. Há muitas das vezes que nós só lembramos de Deus quando as coisas apertam, quando as coisas se tornam muito difíceis. Mas é aqueles, irmãos, que é a remanescente, né, de adorador, daquele que glorifica, que mesmo na prova ele está sorrindo, mesmo na prova ele está glorificando, mesmo passando por necessidade, ele está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Ele sabe quem tem confiado. Ele sabe que do Senhor vem a resposta ampla, clara, objetiva, para que ele seja glorificado. Mas aqui, diante desse acontecimento, vamos assim, né? Diante desse acontecimento, Deus se revela de uma maneira que, não, Deus só trabalha no tempo certo. O pregador diz que para todas as coisas, acima da terra e abaixo do céu, existe um tempo.
E esse tempo é determinado para Deus. É Deus que determina todas as coisas. Ei, Deus não se atrasa. E Deus não chega depois, Deus só chega na hora certa. E aqui vai dizer que a Síria, houve um cessar entre Síria e Israel, de quando a Síria foi até Israel, foi o desobediente do povo de Israel, e aí tomaram cativos algumas pessoas, servos de Deus, e olha só, nenhuma nação em que ia para Israel e tomava a pessoa para trabalho, tomava pessoas que não tinham compromisso. Eram só pessoas sábias, pessoas instruídas, como também foi em Daniel, em Babilônia, e pessoas que não tinham mancha, não tinham defeito, e eram pessoas que eles admiravam tal sabedoria. Porque Deus, quando te chamou, quando me chamou, não foi para uma pequena, mas foi para uma grande obra, para uma grande não que falou para você pequeno, que você não é nada. Deus te chamou para o propósito. Deus te chamou para te abençoar. Deus te chamou para te levantar, para que a terra veja que Deus trabalha para você que não pode. Diante de Santo André, existe um crente chamado crente de gol. Crente qualquer coisinha, se miúcha, ai meu Deus, o que está acontecendo? Isso comigo, para dentro. Vai buscar, porque Deus não é o seu amigo, não, sincero, diante daquele, como homem, não. Deus é Senhor. Deus é, olha aqui, ó, onisciente, onipotente e onipresente. Antes de ver o meu pensamento, o Senhor já sabe. Aonde foi a flor do meu pé, o Senhor lá já está. Você pode levantar uma glória ao nome do Senhor. A filha trabalhou e pegou o melhor da terra de Israel, que era uma menina. Uma menina que guardava os mandamentos. Alguém poderia dizer, o costume israelita, o costume de um hebreu, o costume de um adorador, o costume daquele que medita, o costume daquele que dá a hora certa e está com a janela aberta do lado de Jerusalém, dando glória ao nome do Senhor. Daniel, quando fizeram um decreto para acusar e jogar dentro da cova dos leões, Daniel ouviu aquilo, mas não vou nada. Eu vou lá diante de adorar a rei. Ele abria a janela para o lado de Jerusalém e lá clamava a Deus e suplicava o nome do Senhor. Irmão, abre o teu coração, abre o teu peito, dá glória a Deus, porque quem precisa da bênção? Sou eu, somos nós. Mas ele foi lá na terra de Israel e pegou uma menina. Para Naamã, para a esposa dele, é somente uma empregada. Ela somente, talvez, uma governanta de muita confiança. E quem já trabalhou em casa de família sabe que quando se assume uma confiança naquele trabalhador, naquela trabalhadora, irmão, ele larga a casa, pode fazer o que você quiser, porque você sabe que eles são os patrões, mas você sabe o costume daquele lar. E essa menina, ela foi pegando a confiança com aquela mulher. E sabia que aquela mulher, todo dia, o seu esposo ia prestar serviço como general ao exército do rei da Síria. Mas a esposa lamentava: o meu esposo é grande, o meu esposo é tão respeitado, mas a doença não respeitou ele. A enfermidade, irmão, é um infeliz. Ela não respeita o corpo, mesmo de um adorador. Mas aquele que é adorado, quando chega diante das enfermidades, a enfermidade se retira, a doença se retira, a tristeza se retira. Deus é glorificado na tua vida. Quem está entendendo, glória a Deus. Quem quer dizer aleluia? Por quê? Porque aqui existe um personagem que era Naamã, o rei da Síria, o exército, a danada da lepra, a esposa, uma governanta, um povo do outro lado,
livre de qualquer problema de guerra, que era o rei de Israel. Mas não sabia ele que Deus estava preparando um grande milagre na vida do povo de Israel, na vida de um homem, que era Naamã. Mas Deus chega na hora certa. Diga porque não. Deus chega na hora certa. Você vai entender até o final. Deus chega na hora certa. Não faz Deus chega na hora certa. Mas para que chegue, alguém tem que ouvir aquele que serve a Deus. A menina não era protagonista. A menina não tinha nome que a Bíblia relatava. Mas a menina adorava. A menina conhecia o Senhor de Israel. Tu conhece o teu Senhor? Glória a Deus e aleluia. Tu conhece o teu Senhor? E glória a Deus e aleluia. E a Bíblia vai dizer. Você sabe que você dando glória a Deus, você dando aleluia, Jesus pode dar dom de variedade de língua hoje aqui na tua. Jesus pode dar dom de maravilha daqui hoje sobre a tua vida. Aonde você colocar coisa no teu pé, aonde estiver demônio, vão sair retirada, mas Deus na tua vida vai ser glorificado naquele lugar. Você vai ter duas mãos e levar a Deus que está aqui. A mulher lamenta. A mulher chora. A mulher de meu esposo, de tanto respeito, um herói dentro da Síria. Mas a lepra vai cada dia matando. Imagine um homem todo leproso. Um homem talvez já, alguma parte do corpo já aparecendo aquela, não somente as manchas, mas aquela carne toda esponjosa, querendo salientar aquela gosma. Mas ele não perdia um homem de trabalho. Não guarde isso. Um homem de trabalho, um homem que tem Deus em primeiro lugar, que ele sabe que mesmo ele ama o trabalho, ele ama o trabalho, ele sabe que mesmo a enfermidade, quando ele está de pé, ele continua no trabalho, ele continua dando glória a Deus, ele continua fazendo o seu trabalho. E Naamã, sem conhecer a Deus, ele trabalhava. Mas o rei não podia fazer nada por ele. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele ia trabalhar até o momento que não conseguiria mais. Mas a menina, ouvindo, disse à sua senhora, olha que a Bíblia, a sua senhora, que respeitem, a sua senhora, diz assim, ó, se o meu senhor, que é Naamã, fosse até ao profeta que está lá em Israel, certamente seria ele curado dessa enfermidade. A mulher olhou aqui, como é que é a história? É isso mesmo. Lá na minha terra, quando foi muito sucesso, ele já estava lá. Mas o meu Senhor precisa ir até ele. A mulher não via a hora do esposo chegar para dar uma boa notícia. Tem pessoas que não vê a hora de chegar para dar uma notícia, né? Para dizer, a coisa está pior. A coisa não vai acontecer, irmão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus é o nosso Deus, o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem aos meio do mar, ainda que a terra ruja, Deus está no meio dela, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levanta as suas mãos e dê glória a você ao nosso Deus, aleluia. Naamã chega, Naamã se apresenta em sua casa, e a mulher olha, a menina falou isso. É? Irmão, e quem está precisando da bênção a ver distância? Hã? Quem precisa da bênção a ver distância?
Quem precisa bênção? Ver chuva? Ver frio? Ver o inimigo ali na esquina? Não vou não, que o inimigo está ali. Ver não. Ele fala, Senhor, diz como Davi disse para o gigante, né? Tu vem a mim com espada. Tu vê a mim com escudo, tu vê a mim diante de coraça, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai em busca da vitória. E ele, quando ouviu aquilo, algo mexeu nele. Falou, não, eu preciso ir lá. Agora que nós estamos em amizade, agora que está tudo pacífico, eu preciso chegar em Israel. Mas Naamã também era uma pessoa que ele tinha um líder, ele tinha um rei, ele era um homem submisso. Ele não mandou aguardar, vou lá para Israel, não. Ele foi até o rei da Síria. Meu senhor, uma menina que trabalha comigo, disse que lá na terra, já que está tudo ok lá entre nós e Israel, lá tem um profeta lá que ele pode me restaurar. O rei falou, e aí? Escreve carta para que eu entre lá e converse com o rei. E o rei consentiu que fosse. Aleluia. Porque o rei o amava. Você lembra do capítulo 8 de Mateus, o centurião? O centurião não foi buscar, assim, particularmente falando, para ele próprio. Ele foi até Jesus buscar para o seu criado. Ele amava o criado. Você não pode fazer distinção de ninguém. Você tem que amar. Mas ele não me ama em você. Porque o amor de Deus que está em nós se chama amor ágape. O amor divino. Não é o filé, não é o espólio. Não, esse é natural. Mas o amor de Deus, quando a pessoa fala, eu não gosto de você, mas eu gosto de você. Eu não vou para a tua casa, mas eu, Jesus, vai para a tua casa. Por quê? Porque Deus ainda não ouve eternamente, irmão. Ele pede a autorização e vai embora. Agora a coisa é comigo. Agora quem vai buscar vitória, imagina o súdito deles. Aqueles soldados que ficam ao redor. Ei, será que vai acontecer mesmo? Não, a moça falou, eu creio que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. E a Bíblia diz que eles foram chegar nos tempos de Israel, alguém anunciou, olha, os sírios estão aí. O rei, ó. Meu Deus, o que está acontecendo? E é Naamã, general do exército. Naamã, o que ele quer aqui? Quer conversar com o Senhor. Aí ele falou assim, olha, eu venho a ti, ó rei. Ele falou assim, não para que tu, para que eu seja curado da minha lepra. O rei olhou, pensou que estava pedindo para ele. O que o rei falou? Porventura, sou eu Deus para lhe curar? Porventura, sou eu Deus para lhe restaurar este homem da lepra? Ele está procurando a ocasião para levantar a guerra novamente. Mas, irmão, tem aquele que não guarda a língua, amigo. Então, algumas coisas que é bom falar, né? Já começou a alvoroçar a cidade e chegou até o profeta dizendo, olha, o rei rasgou a veste, está maldizendo, dizendo que o general Naamã que está lá quer ocasião para guerrear contra Israel. E o profeta disse, o rei rasgou a veste, vá lá, diga ao rei, que não rasgue a sua veste, mas que mande o general até ele, manda ele vir aqui, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, quem precisa tem que buscar, quem precisa tem que clamar, buscar, até que buscar-me e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque o que busca encontra, que pede recebe, a quem pede vai receber. Então, irmão, pega a chave do céu aí e abre a janela do céu. Em nome de Jesus, eu sou abençoado. Aleluia, que ela vacina. Uma coisa abacera, andorei calabas. Surica nube, assente como em nas. Orema cero, uma candere miteira abacate. Orema sobre sai onde Canahasai, Tobicando Alabastu, a direita da glória de Deus, a miséria de aleluia. E a Bíblia diz que lá vai Eliseu, Naamã, Eliseu em casa.
já sabendo de tudo, e Paulo vai dizer que nada pode acontecer diante do justo sem que o seu primeiro aviso. Não estava aguardando? Não, mas Eliseu estava o aguardando. Existe uma diferença, aquele que busca o cristão e aquele a qual o cristão vai à procura. Porque quem vem por necessidade, mas por necessidade ele precisa obedecer, como disse Salomão a Davi, disse a Salomão, obedeça os mandamentos do Senhor. Deixa eu dizer uma palavra forte aqui agora. Nada vem fácil. Nada vem fácil. Tudo vem com sacrifício, com transparência. Glória a Deus. E a Bíblia diz, por que ele veio lá? Porque quando vos chamaram Jesus para voltar para Betânia, fale para ele que aquele que ele ama, tem pessoa que usa a expressão, e aí o nosso coração fala, meu Deus, falou que agora tem que ir, porque falou que eu amo ele. Mas Jesus é onisciente. Não é o pastor Jair Timóteo, não é o David, né? Não é o pastor Luiz, não é os varões, não, é Jesus. Ele falou, olha, ide dizer a Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Diga assim, tudo que estou passando, diga, tudo que estou passando. Fala melhor, tudo que estou passando. Senhor, eu creio que é para a tua glória, 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 eu vou fazer a glória, ao nome do Senhor, tudo é para a tua glória, Senhor. E a Bíblia vai dizer que não vem homem honrado, que vem homem. Eu gosto de dizer umas coisas, às vezes eu encontro umas pessoas de etiqueta, você sabe o que eu estou falando, né? Umas pessoas de etiqueta, umas pessoas cheias de frescura, que eu vou dizer a palavra certa, e pensa que é o tal, né? Sem saber que o tal e o melhor e insubstituível ainda é Jesus, ainda é o Espírito Santo, ainda é Deus, porque o topo são sepultados, mas Deus continua conosco. O topo cai, mas Jesus ainda continua conosco. Eu tomo cai, mas o Espírito Santo, ele continua me dirigindo a tua vida. Você quer exemplo de Bíblia? Eu dou. Moisés morre, Deus o matou e Deus o sepultou. Foi assim, Luiz? Deus o matou e Deus o sepultou. E o choro, e o povo foi o quê? Chorar. Agora não tem mais Bíblia, agora não tem mais Moisés, e agora o Senhor de Israel, e Josué, que andou muito com Moisés, foi chorar também. Foi lamentar também. E Deus está de olho nele. Irmão, Deus está de olho em você. Fala para o teu irmão, Deus está de olho em você. Mas não é de hoje que Deus te chamou. Falei, não é de hoje que Deus te chamou. Ele está de olho em você. Aí quando Deus viu que Josué não levantava mesmo, capítulo 1, né? Aí a Bíblia diz assim, Josué, meu servo Moisés morreu. Rapaz, morreu. Meu servo Moisés morreu. Levanta-te tu. Porque tu é que vai com esse povo para entrar na terra. Aí Deus começa, coisa linda. Eu gosto de ler o primeiro capítulo de Josué. Quanta promessa que Deus faz. No versículo 9, né, diz, não te mandei eu. Esforça-te. E tem de bom ânimo. Não passe nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde que te vai. Com Deus não tem lamentação, com Deus tem obediência em fazer a obra. Aí a Bíblia, vamos voltar que as coisas estão desvendando, vamos lá. E a Bíblia vai dizer que na mão vai homem de Cristo. Toque. Quem já viu aqui cavalo de homem de Cristo? É uma coisa linda, não é? Eita, meu Deus! Só perugem do rabo do cavalo, o que você ganha no ano não paga. De tanta coisa que ele tem, de tanta vitamina que aquele bicho tem. Mas as pessoas idolatram. E Davi diz,
uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu farei menção do nome do Senhor. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer, e uma coisa além de Jesus está aqui, levanta as duas mãos e dá glórias ao nome dele. Levanta as duas mãos e dá glória ao nome dele, aleluia. E de bendito seja o nome do Senhor. E a minha Bíblia diz que chega à porta de Eliseu. Eliseu, possivelmente ouve as cavalgadas dos cavalos, barulho, e diz, chegou. E o moço, Naamã olha, vê a casinha de Eliseu, mas daqui a pouco ele vem. Eu sou general, mas sou leproso. Aí Eliseu lá dentro, irmão, a Bíblia diz, descansa no Senhor, anima-te, e Ele concederá o desejo, a vontade do teu coração. Espera pelo Senhor. E Eliseu diz para o moço, ou o moço diz para Eliseu, porque já vieram esperto demais. Ou o moço esperto. O Senhor chegou aí os homens. Então vai lá falar para ele, ir lá no Jordão e se lavar 7 vezes. E será purificado da lepra dele. E lá vai o moço. General, o meu senhor disse, meu senhor, podia dizer, senhor é eu, sou general. Não, mas o meu senhor, o profeta, disse que você vai lá no Jordão, se banha 7 vezes, que você vai restaurar. Aquilo foi indignação. A indignação é sobre aquele que quer, mas não quer sacrificar. Ele quer a resposta. Como é teu nome, filho? Francisco. Ele quer a resposta. Mas marca oração, ele não vem. Meu Deus! Ele indignado, não, Deus não pode. Deus pode fazer. Para que orar? Ué, não é a ele que está pedindo? Não é ele que é o Deus do milagre, das maravilhas? Possivelmente ele precisa de reverência. Ele precisa de reconhecimento. Ele precisa saber que eu temo a ele. E Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, dizer assim, vocês têm que servir a Deus em temor e tremor. Reverência e medo. Porque com Deus não se vê, porque o escritor aos Hebreus diz que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E quem serve o Deus vivo aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Ah, é? Ele quer que eu vou lá no Jordão. Naquele rio sujo. Naquele rio barrento. Abana, Fapá, são os rios mais limpos de Israel. Ele conhecia tudo sobre isso. Mas é lá que Deus que ele diz que vou se curar. Aí Deus usa um dos seus súditos e diz, meu Senhor, ô meu Senhor, se o profeta lhe dissesse alguma coisa, você não faria? Quanto mais ser purificado ou curado dessa lepra. Acho que Paulo é verdade. Talvez ele foi até com rancor. Assim, mas se eu não ser curado, a guerra vai começar de novo. Mas ele está me humilhando. Mas Paulo vai dizer, humilhai-vos, ô Pedro, debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte, Ele te abençoe, Ele te cure, Ele abre porta, Ele seja verificado na tua mente, vai lá! Ele foi! Ele foi! Pense você indo agora em caminho. Quem está pedindo algo a Deus aqui, levante a mão. Aleluia! Não, levante a mão. Eu sei que é uma pergunta do primeiro ano, mas diga, quem está pedindo algo a Deus, levanta a mão. Então agora fecha o teu olho e veja você caminhando para o Rio Jordão. Aleluia! Veja Naamã indignado e você dizendo, mas no Rio Jordão, irmão, ficou na cabeça, fecha o olho. Jesus foi por lá. Ele passou por lá. Por que você não quer passar por lá? Vai caminhando, porque a vitória é tua. Olha, vai. Porque tua fé, ela te salvou. Ai, Pai, aleluia. Porque a bênção de Deus é para aquele que ora. E que quer orar, irmão? Conversar, dialogar.
É conversar com Deus. Aleluia, Jesus está aqui. Então quer dizer, ele dialogou com Jesus e Jesus viu aquela pessoa voltando, dando glória a Deus. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou a primeira. Nada. Mergulhou a segunda. Nada. Todo mundo olhando. Naamã, meu pai. Mergulhou a terceira. Mergulha. São três aí. Quatro. Tem mais cinco. Não, tem mais cinco. Quatro. A quarta. A quinta. A sexta. Senhor, mergulhe novamente. E quando ele mergulhou e saiu da água, sua pele estava toda purificada. Nós vamos orar que Deus mudar a tua vida, o teu lar e a sua casa. Calma aí. Mas a Bíblia diz que aquele homem sentiu de tanta alegria. Porque, irmão, a alegria tem que tomar cuidado com a alegria, hein? Porque na hora da alegria, você promete tudo. Sim ou não? Não, agora pode deixar. Mas, irmão, outra luta vem. Aí você já deu tudo, o que você vai dar agora? Toma cuidado. Mas a minha Bíblia vai dizer que ele voltou. Eliseu saiu, olhou, né? Nem a Bíblia no relato, mas aquele olhou, eu vejo que está bem. Aí Naamã, depois de mergulhado, voltou ao homem de Deus, versículo 15, e toda a sua comitiva, olha só, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei, em toda a terra de Israel, não há Deus senão, em toda a terra não há Deus senão na casa de Israel. Aí ele olhou para Eliseu, que ignorou na hora que mandou se lavar, e diz assim: eu te peço que aceite uma bênção, o que ele disse? Do teu servo. Uai! O general dizer ao profeta, ao servo de Deus, dizendo, receba uma bênção aí do teu servo. Mas quem é servo, ele está pronto, ele não está querendo uma recompensa daquele que foi curado. Ele quer que aquela alma, aquela pessoa, reconheça o Deus que o orientou para fazer o milagre. Aí Eliseu falou assim, porém disse Eliseu, vive o Senhor, virou comigo, vive o Senhor, em cuja presença estou, em cuja presença estou, em cuja presença estou, olha só, que não a aceitarei. Diminuiu? Você quer recompensa? Que não aceitarei. Estou, Naamã insistiu, não, você vai pegar, não, eu não posso voltar se te dar algo. Mas a Bíblia, com ele para que aceitar, mas ele recusou. Não quero. O que eu fiz, o que eu te mandei, e quem ora o que acontece. Veja só o que é conversão. Porém, disse Naamã, se não queres, dá-me a esse teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais se converteu, reconheceu a Deus, que nunca mais me curvarei diante de sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor de Israel. Ao Senhor de Israel é quem vem me prostrar. Mas a minha Bíblia também diz, nisso perdoe. É um general falando, irmão. É um general falando, minha irmã. O mundo está sugando muito crente. O mundo está fazendo muita idolatria no coração de muito crente. Você hoje
não pertence mais ao mundo, porque na oração sacerdotal 17 de João, Jesus diz assim, ó Senhor, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, Senhor, mas eu lhe peço, Pai, livra de todo mal, Deus quer te guardar, Deus quer abençoar, quer me abençoar, quer me fortalecer, veja, general, agora, Senhor, porque nunca mais oferecer esse teu servo local no sacrifício aos outros deuses, senão ao Senhor. E nisto, me perdoe, olha, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu rei, ele tinha uma incumbência. Talvez você trabalhe numa empresa onde o dono é um idólatra. E você depende do trabalho. Você não vai se prostrar aquilo que ele é reverente. Mas você vai se identificar quem é o Deus que está na tua vida. E ele vai dizer, olha, eu vou voltar para a Síria, e o meu Senhor, o rei, ele vai diante da adoração a Rimon ao Deus, mas que Deus, olha, vamos ler primeiro, né? Ele disse, olha, nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu rei está na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão. Eu sou o braço direito do rei, eu estou a serviço do rei, mas a minha vida pertence ao Senhor. Diga, a minha vida pertence ao Senhor. Diga, a minha vida pertence ao Senhor. Que todo espírito minerador e ouça a tua voz. E a minha vida pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Aí ele vai dizer, aleluia, e eu também tenha que me curvar na casa de irmão, eu estou pegando a mão dele. Para ele ajoelhar, eu tenho que ajoelhar com ele. Mas o meu coração, a minha alma, a minha esperança, a minha possibilidade, a minha esperança está no Deus a qual me curei dessa letra, ao Deus a quem eu sentei. E não pode ser adorado, mas o Deus coração, adora o nome de Deus. Quem quer adorar a Deus, levante a mão da glória ao nosso Senhor, aleluia. Quanto assim, olha só, quanto assim eu me curvar na casa de irmão. Olha o que ele fala novamente. Nisto, perdoa-me o Senhor a teu servo. Irmão, já estava convertido. Já reconheci o senhorio daquele que nós estamos adorando nesta noite. E é por isso que o lado direito dá o quê? Glória a Deus, o lado esquerdo. O lado esquerdo o quê? O lado direito o quê? E toda vez dá glória a Deus. Porque o teu servo, Deus me perdoe. Deus me dê. E ele me disse, Eliseu disse para Naamã, vai em paz. A melhor coisa que eu posso dizer, você pode dizer a alguém é, vai em paz. Vai, o que ele disse para Ana? Vai em paz. E o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Ana crê, teve relação com seu esposo, ficou grávida, gerou e foi da glória depois do tempo. Você crê na providência de Deus? Porque homens que oram, mulheres que oram, jovens que oram, a igreja que ora. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se e é a prova das coisas que não se veem. Fé é certeza. Fé é aquela que vai aonde você não pode ir. Mas ativada aqui, ela vai aonde você não pode ir. Fé que alcança aqui, está dando glória a Deus aí? O Senhor vai queimando a enfermidade só do teu povo. O Senhor vai queimando a enfermidade só do teu povo físico. Vai dando glória a Deus. O Senhor vai queimando essa enfermidade que está no teu corpo físico. Fé vai trabalhando o Senhor e vai abrindo porta aonde você não
trazer porta, Ele vai abrir de porta. Fé ativa ao Senhor em abrir porta para que o nome dele em tua vida seja glorificado. Fé que vai chegar no tempo muito com ele e não ficar com a boca fechada, a boca rasa, a glória dele, o Espírito se alegra e Deus é glorificado. Vai trabalhando de fé, ela vai trabalhando. Ela vai diante da palavra. O Senhor diz aos Hebreus, dizendo porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o intento e o pensamento do coração. A palavra vai ficando na tua vida, a palavra vai te levantando, a fé vai te modificando, Deus vai ser glorificado, Espírito Santo vai ser engrandecido na tua vida, no meio da minha latinha, glória a Deus, no meu aleluia. Para nós encerrarmos, quem crê Jesus. Ô pastor, eu posso orar ou não? Posso orar? Né? Desculpa, eu não posso estar inteiro. Uma falha minha. Porque Deus, Ele vai além. Tem um hino, acho que até aqui já louvar. Ele vai além da medicina. Quando vai ter que conhece, vamos lá. Quando saída, ele ainda tem a solução. Toda a igreja, ele vai além. Quando ele tem, olha, quando já não tem, quando a morte vem, ele ainda tem a solução. Diga para ela, ele tem a solução. Diga para ela. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão do teu irmão, pegue. Você vai transferir algo que você crê na vida de Simão na tua irmã. O Senhor, através da fé, está movimentando. Células, verduras, ossos, tocoroses. O que eu vejo sobre a tua vida e poder de te curar, de te restaurar. Olha a glória do nome dele. Aleluia, glória a Deus. Ele tem a solução. Diga do Senhor, ele tem a solução. Ele tem a solução. Levanta a mão do teu irmão. Levanta a mão dele, porque homem que ora, Deus responde. Mulher que ora, Deus responde. Mulher que ora, Deus responde. Jovem que ora, Deus responde. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos aqui perante a tua presença, Senhor. Essas palavras que veio ao teu coração, aos teus lábios, Senhor. Que Senhor, Pai, Senhor, vai além da onde eu posso ir agora. Veja o filho do teu servo. Veja o filho da tua serva agora, meu Pai. O Senhor tem a solução. O Senhor vai além da medicina. Que pelo poder do teu nome, nós pedimos que toda doença, que todo mal, que todo embaraço, em nome de Jesus, saia agora, meu Pai, entra agora. Levante a mão do teu irmão. Levante dando glória a Deus. Levante a mão do teu irmão dando glória para terminar. Mas o Senhor está operando em vida daqui. Levante a tua voz da glória no nome dele. Glória a Deus. Para mais glória para a bandeira. Para manter a marca. Toda mandência isso não foi amor.
o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais, sem isso não tem amor. O céu não é real, tudo perde valor. Levanta a mão, irmão. Sem isso não tem amor. Ele está aqui. Por quê? Deixou esplendor de sua glória. Saber meu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para nós tudo havia sem o oceano não há estrela no céu, as andorinhas sem isso não tem amor. O céu não é real, tudo perde valor. Sem isso não tem amor. Fale com o teu irmão, a vitória é tua em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero perguntar, todos aqui são crentes?